Sobrinhos, esta obra que eu vou trazer é um pouco diferente a do habitual. Ela segue uma linha mais escura, com mais significados, coisas profundas, mas eu acredito que vocês vão gostar. Então, já prepara a sua pipoquinha e vamos para a história de The Horizon. Começamos a história com uma mãe deixando seu pequeno filho em um beco atrás de algumas proteções. E ao fundo era possível ouvir os berros das pessoas. A morte estava contaminando o ambiente. E o garoto ficou lá, por horas e horas, até que finalmente decidiu sair. E quando fez isso, se deparou com uma pilha de corpos jogada ao chão. Diversas e diversas pessoas estavam ali, já sem vida. Até que encontrou o corpo de sua mãe, ao meio de todos eles. E essa foi uma cena extremamente difícil para o garoto. Ele chegou perto e tentou tocar nela, mas a sua mãe já não reagia, ela já não estava mais ali. Tentou fazer o possível, mas nada. Isso que estava presenciando agora era a fria realidade deste mundo. Sua mãe já estava morta. E o garoto ficou desolado, porque ele estava de pé ao lado dela há alguns momentos atrás, mas agora ela já estava no chão, sem vida. E para o garoto, isso era a mesma coisa que o fim da sua própria vida. Ela era seu mundo, e já que ela não estava mais ali, seria o fim do mundo para ele. Um longo tempo se passou enquanto o garoto estava perdido em seus pensamentos, e observando todos os corpos à sua volta, estava pensando sobre o valor da vida, sobre o valor da sua própria vida e também sobre a morte. Então, ele chegou a um resultado: que o valor da vida é uma brincadeira, é algo que podia ser fabricado e destruído pelo homem. A vida simplesmente existia para a morte. Em meio a toda a obscuridade da existência, todos eventualmente desapareceriam. Esta foi a verdade que o garoto precisou enxergar neste momento e tão cedo. E depois deste pensamento invadir seu ser, começou a caminhar passo a passo, caminhava sem parar. Seguiu em frente, tudo o que ele podia fazer agora era simplesmente caminhar. Passou por estradas e viu diversas outras pessoas mortas, assim como diversos comboios militares passando. Então, um dia à noite, ele descobriu um bom lugar para dormir. Estava dentro de um ônibus. Então, finalmente, pôde fechar seus olhos e tentar descansar. Um descanso cheio de dor e sofrimento. Tudo o que ele viu no caminho foi violência, foi um inferno na Terra. E sempre que ele encostava a cabeça para dormir, as assustadoras cenas que presenciou voltavam à sua mente. Na manhã seguinte, ao acordar, se deparou com uma garota da sua idade também dentro do ônibus. E os dois se encararam. Se encararam por um longo tempo, apenas se observaram naquele silêncio que o ônibus trazia. E estes pequenos momentos que se encararam parecia que horas tinham se passado. E assim os dois imaginaram que talvez o tempo teria parado. Provavelmente o pensamento dos dois era o mesmo. Provavelmente compartilhavam das mesmas experiências de vida. O garoto queria falar alguma coisa, mas não conseguia. E nem mesmo a garota tinha capacidade de fazer algo. Os dois estão perdidos em suas próprias mentes. Mas algo quebrou o silêncio deles. Foi o som das explosões do lado de fora. Então observaram diversos militares batalhando. Assim o garoto pegou as mãos da garota e correu para muito longe deste ônibus. E na sequência foi totalmente destruído, e os dois continuaram correndo, enquanto assistiam às cenas de morte à sua frente. E o garoto pensou do porquê o mundo tinha se transformado nisso. Neste momento, até mesmo imaginou que seria melhor apenas morrer. Mas ao ver a garota ao seu lado se tremendo e chorando, alguma coisa despertou nele. Então agarrou fortemente a mão dela e correu com todas as suas forças. Correu para o mais longe possível. Sentia a necessidade de sobreviver, agora por ela também. Até que por fim chegaram a um pequeno bosque, e os dois estavam cansados pela corrida da sobrevivência. Então, mais uma vez se encararam no meio disso tudo, e o silêncio tomou conta mais uma vez. E no mesmo momento, os dois se cumprimentaram. E, daquele dia em diante, os dois foram em uma jornada juntos. Começaram a caminhar sem nenhuma palavra no início. Eles não tinham o que conversar. No caminho, ouviu a barriga da garota roncando, então ofereceu um pedaço de chocolate que tinha, e ela debulhou rapidinho. Em uma das suas andanças, o garoto tropeçou e caiu no chão. Com isso, a garota precisou o ajudar, limpando seus machucados. E aqueles dois pequenos continuavam caminhando pela imensidão desta floresta, até que finalmente chegaram até uma estrada, e eles nem sabiam para onde estavam indo. A intenção era ir para qualquer lugar. A garota perguntou o que estava neste caminho,
mas de certa forma confiou no garoto e continuou em frente com ele. Não tinha nada a perder agora. Eles andaram por dias e dias a fio, até que de longe um homem começou a berrar para eles. O homem de certa forma era bem estranho, e o garoto ficou aterrorizado ao olhar nos olhos daquele homem. Não sabia o motivo, mas este não foi o caso da garota. E neste momento, houve uma pequena rajada de vento que invadiu o campo, e o homem estranho começou a cantar e dançar sem parar. Na sequência, este homem apenas seguiu os dois, e bom, não tinha o que eles fazerem. Não iriam conseguir correr de um adulto neste estado, então apenas estavam esperando que ele não os machucasse, que fosse um bom homem. Mas o garoto ainda estava com medo em seu coração, e os seus instintos nunca estavam errados. Isso porque, quando pararam para descansar naquela noite, o garoto foi beber água, mas o homem roubou a sua garrafa e o jogou violentamente no chão, e assim acabou tomando toda a sua água. A garota sugeriu tirar sua água da bolsa, mas o garoto falou para não fazer isso, que se aquele cara visse, iria roubar também. Não era para tirar nada da mochila nesta noite, e iriam fugir assim que aquele homem dormisse. O garoto se mantinha calmo, enquanto criava um plano para escapar. O homem subitamente se levantou e andou até perto das crianças, e subitamente abaixou suas calças e começou a urinar na frente deles, em uma cena de completo desconforto para os dois. Assim, a noite finalmente caiu e o homem dormiu. As duas crianças se levantaram para fugir, e o homem quase foi acordado por conta de um mosquito que voava em sua direção. E as coisas estavam indo muito bem para eles conseguirem sair dali conforme o planejado. Porém, uma explosão no campo de batalha acordou aquele homem, e ele acordou desesperado e tentou achar as crianças ao redor. E ao ver elas fugindo para longe, rapidamente correu atrás deles também. Mas a sua feição era de tristeza e ele estava chorando. Então conseguiu chegar até a garota e a agarrou, e subitamente a abraçou. E com isso o plano para escapar deste homem nesta noite falhou. E na manhã seguinte o homem continuava caminhando logo atrás deles. O garoto imaginava as maneiras de fugir deste homem, mas tinha um problema, porque eles precisavam comer hoje, mas não queria retirar nada de sua mochila e mostrar para este sujeito. Porém, ao encarar a garota, ela não estava tão bem assim, então conversou com ela e discutiu sobre um possível plano. Correu em direção àquele homem estranho e começou a conversar com ele. Então os dois começaram a conversar em voz alta, quase que berrando, e isso deu tempo da garota pegar a sua garrafinha na mochila, e ela conseguiu tomar a água sem que o homem estranho roubasse sua garrafa. Ou pelo menos ela fingiu que tomou a água, isso porque ela queria dividir com o garoto, então após isso apenas o agradeceu. E os três continuaram caminhando naquela longa estrada, e tinham que criar uma maneira de escapar deste homem estranho ainda nesta noite. O garoto acordou no meio da madrugada, mas o homem estranho estava acordado e com os olhos completamente arregalados. Estava encarando as crianças profundamente. E o garoto sabia que seu plano tinha falhado mais uma vez. Então, na manhã seguinte, foi acordar a garota, porque precisavam continuar a caminhar. Mas ela já acordou meio fraca, já estava ficando cansada, e o garoto continuava com seus pensamentos de tentar escapar do homem estranho. E era visível que o homem estranho já estava ficando cansado também. Em algum momento, ele iria dormir. Mas o problema é que estavam ficando sem recursos e precisavam tomar água e comer. Então, um tempo depois, eles conseguiram chegar até um rio, e o homem estranho correu em direção à água. O garoto puxou a garota para ir até lá também, mas de repente suas mãos se soltaram e ele se apavorou. Ao olhar para trás, a garota estava no chão. Ela já não tinha forças para continuar. Dava para ver que sua pele estava ressecada. Ela estava totalmente desidratada. Então o garoto correu ligeiramente até o rio, encheu sua garrafa com água e novamente foi em direção à garota. O homem estranho apenas encarou toda essa situação com um olhar distante. O garoto então deu a água para ela e a fez tomar enquanto ainda estava fraca. E assim, minutos depois, ela já conseguiu acordar, já se sentia extremamente melhor. Então encarou a figura do garoto, todo cansado ao seu lado, e também encarou a figura do homem estranho, que tinha pegado um sapo na beira do rio, e estava comendo ele cru mesmo, enchendo a boca e mastigando com muita vontade. Os dois então foram até o rio para pegar mais água, e o garoto observou um sapo ali também. Então agarrou o pequeno nas suas mãos, mas não, ele não iria fazer o mesmo que o homem estranho fez. Então, naquela tarde, os dois assaram os sapos que encontraram. E a garota encarou o homem estranho de fundo e mencionou que ele parecia ter medo do fogo.
E isso era uma vantagem para os dois. Então começaram a comer aquela carne de sapo, que, diga-se de passagem, deve estar bem ruim. Logo falou que só tinham que esperar, ninguém conseguiria viver sem dormir por dias. Assim vão ter uma chance de escapar. As coisas estavam indo conforme o garoto planejou. Nesta mesma noite, o garoto acordou durante a madrugada e mais uma vez o homem estava lá. E ele não conseguia dormir pela preocupação das crianças o abandonarem. Na manhã seguinte, era visível a exaustão completa do homem estranho. Em algum momento, ele iria cair e dormir. E mais uma noite se passou, e mais um dia se seguiu com ele fazendo a mesmíssima coisa. Sempre que acendiam uma fogueira, o homem se distanciava para longe. E mesmo assim, ele não dormia. O homem era extremamente persistente. Dias e dias se passavam, e o garoto já estava ficando tomado pela raiva ou até mesmo desespero. Depois de dias, o homem estava finalmente em sua completa exaustão. Com isso, os dois apenas seguiram viagem, e o homem já não conseguia mais acompanhar. Tentou falar com eles, tentou berrar, mas ao mesmo tempo apenas caiu no chão. O seu mundo estava girando por conta da exaustão e os dias sem sono. Assim, o homem estranho finalmente desmaiou, e seus olhos eram de completa tristeza com isso. O garoto era determinado e agora estava na hora de seguir a viagem. Mas a garota estava bem pensativa, então perguntou se poderiam deixar aquele homem ficar por perto, pelo menos enquanto estavam perto do rio. E o garoto rapidamente negou, estava preocupado, mesmo que tivessem água por conta do rio, não teriam comida suficiente para os três. E eventualmente aquele homem lutaria com eles para ter comida, então poderiam ser atacados por ele. Mas a garota baixou a cabeça, informando que tinha pena daquele homem, então começou a chorar. E assim como todos os garotos reagiriam, as lágrimas da garota partiram seu coração e força de vontade. Então, ao invés de abandonar aquele homem estranho, retornaram para ajudá-lo. Sendo assim, ele não só mais desmaiou, agora conseguiu descansar vendo que os dois estavam por perto. Os dias se seguiram e o garoto não estava contente em ter um homem estranho como companhia em sua viagem. Sempre ficava em extrema alerta com ele, independente de onde estavam. Em um dos dias, viram uma pequena raposa comendo uma pequena ovelha, e o homem rapidamente partiu para cima do corpo já morto, espantando a raposa para longe e caindo de boca na carne da ovelha. Ele fez uma pose de segurança para não deixar ninguém chegar perto da sua comida. Porém, os pequenos apenas ignoraram e continuaram seu caminho. Sendo assim, o homem apenas se levantou e correu desesperado atrás deles. No meio daquela noite, o homem encarou as crianças e se lembrou do carinho que recebeu da garota. Os seus olhos agora estavam um tanto mais humanos. O homem estranho parecia extremamente bobinho, ele comia tudo que via pela frente, incluindo uma borboleta também, mas ele sempre ficava de olhos nas costas da garota. Então, quando pararam em um rio, ele ofereceu um sapo que encontrou diretamente para a garota, e com isso ela agradeceu profundamente. Mas os olhos do garoto ficaram descontentes, porque imaginou uma separação entre eles. Imaginou que isso poderia ser um plano do homem estranho, e que ele eventualmente iria devorar aquela garota. Era um pensamento extremamente assustador, até mesmo para ele, mas acordou, tudo isso era um sonho. Então, no meio da madrugada, encarou o homem, que também estava os vigiando. Olhou para a garota e ela estava bem, então conseguiu voltar a descansar. O dia seguinte se iniciou, e o homem literalmente comia tudo que via em seu caminho, e quando tinha a oportunidade, dançava com o vento. Cantava como uma criança alegre. Aos poucos, fez amizade com a garota, e até mesmo chamou ela para dançar em um dia. E na mente do garoto só se passava aqueles pensamentos, e também todos os momentos desde que esse homem estranho apareceu. O trio chegou a um campo com diversas pessoas mortas, então aproveitaram para coletar o que podiam do meio daqueles corpos: mochilas, isqueiros e suprimentos. O garoto encarou perto de um dos corpos uma faca jogada. Encarou aquilo como a sua oportunidade, enquanto encarava o homem estranho ao fundo. Pegou aquela faca e rapidamente guardou em sua bolsa sem ninguém notar. E essa sensação de inquietação continuava no coração do garoto. Tinha algo estranho. Então a noite chegou e mais uma vez montaram acampamento. E o homem continuava ao fundo, encarando eles. Naquela mesma noite a garota pediu desculpas. E o garoto respondeu que estava tudo bem, só estava preocupado. Porque quando esteve sozinho, não precisava se preocupar com nada, e sinceramente, nem tinha se importado se iria viver ou morrer. Mas desde que se encontrou com ela, tudo à sua volta o preocupava. E a garota alegou que eles iriam viver por muito tempo, e isso, de certa forma, confortou o garoto.
Ela até mesmo brincou que seria tão divertido se todas as pessoas tivessem uma amizade como a deles. Com isso, as pessoas não precisariam se machucar, nem mesmo machucar umas às outras, e assim não se sentiriam solitárias. É claro que este era um pensamento muito infantil. Um mundo onde ninguém se machucava, onde ninguém se sentia odiado e onde ninguém se sente solitário. E nesse instante ele se perguntou se seria correto tentar desenvolver uma relação amigável com um homem estranho. A partir disso, e mais dias se passavam, o garoto tentava se aproximar daquele homem, até mesmo oferecia a pouca comida que encontravam no caminho. A relação deles não parecia ser das mais fáceis. O homem roubava comida quando tinha oportunidade, mas a garota o instruía, lembrando que ele não poderia roubar os outros. E assim, o homem estranho, aos poucos, ia cedendo. E com isso eles continuavam seu caminho de maneira até que estranha. E mais uma vez essa imagem passava na mente do garoto. Um mundo onde ninguém se sentiria solitário e nem odiado. Na mesma noite, a garota observou um vagalume sobrevoando eles, então chamou o garoto para olhar o horizonte. Isso porque um enxame de vagalumes estava lá, então chamou para ir ver tudo isso. E os dois foram em direção a todas essas luzes perto do rio. Era uma cena extremamente bonita dos dois brincando ali. O homem estranho o acordou devido a todos esses vagalumes na sua cara. Então encarou o horizonte, onde as duas crianças estavam. Viu as cenas dos dois juntos, de mãos dadas, e isso despertou alguma coisa nele. Então se aproximou dos dois, como quem não queria nada. E de repente desceu um soco na cara do garoto, o mandando diretamente ao chão. E o homem estranho ficou em cima da garota. Estava passando a mão em todo o seu corpo. Então a tocou no rosto de maneira suave. A imagem deste homem para ela era apenas de um monstro agora. O homem estava removendo suas calças, e neste mesmo instante, o garoto sacou de sua mochila a faca que tinha encontrado dias antes, e sem pensar duas vezes, atacou o homem diretamente no estômago, e assim os dois rolaram na grama. O homem berrava de dor, estava com um corte profundo nas costelas. E o garoto, tomado pela raiva e ódio, partiu novamente para cima do homem estranho e esfaqueou ele inúmeras e inúmeras vezes. O homem estranho se virou para a garota, mas nem isso seria capaz de salvá-lo agora. O olhar dela já era distante, e o garoto continuava esfaqueando o homem estranho. Com isso, pegou nas mãos da garota e apenas saíram correndo dali o quanto antes. E ela apenas observou de longe, com uma feição de frieza ao homem estranho. E ele estava em uma situação deplorável, diversos cortes profundos em seu corpo. Tentou vestir a sua calça e correr atrás das crianças, e conseguiu correr por diversos metros mesmo neste estado. Berrava para eles, tentava se aproximar o quanto antes, e em seus olhos apenas as lágrimas corriam. Até que ele pisou em uma mina explosiva e sua perna foi completamente dilacerada pela explosão. E ele ficou no chão. Ele finalmente parou de seguir as crianças. E o homem estranho começou a berrar e chorar durante a noite. Sua mente já não era mais de um humano. E as crianças continuaram seu caminho. E depois de algumas horas, a garota se conformou, então começou a chorar. Ela caiu em lágrimas e chorou alto nesta noite. Mas eles finalmente conseguiram fugir daquela situação. Fugiram do homem estranho. Na manhã seguinte, continuaram no seu caminho. E o garoto estava com um belo olho roxo por conta do soco. Mas pelo menos agora eles estavam bem. Ou pelo menos era isso que o garoto imaginava. Até ver um dardo sendo disparado na garota. Sim, ela apenas desmaiou em seus braços. Ele tentou andar, mas também recebeu um tiro de dardo no seu peito. Tentou remover isso, mas já estava cambaleando. Conseguiu se mexer por muitos metros até cair no chão. E ao seu lado só conseguiu ver a figura de um homem chegando. Então ouviu algumas vozes dentro do caminhão que estavam. Os homens estavam discutindo que não gostavam de fazer isso, mas mesmo assim era dinheiro, e tudo era pela causa. E neste momento, eles também machucaram as pernas das crianças, para que assim não pudessem correr ou fugir. Esse caminhão partiu em direção a uma cidade das redondezas. Os homens deste caminhão estavam retornando para a cidade, até que um deles foi baleado por um tiro. Os demais alegaram que foi um sniper que estava por perto, então saíram perto do caminhão. Um deles tentou correr para longe, mas foi alvejado por uma explosão. E os demais começaram a correr também, enquanto os outros estavam dando cobertura. Um dos homens à frente foi queimado por uma nova explosão de fogo. E ao olhar para dentro da loja, lá havia um lança-chamas automático o aguardando, uma espécie de armadilha. E por este momento de distração, o sniper matou aquele homem.
O homem que restou dentro do caminhão apenas falou para as crianças não fazerem coisas erradas quando forem mais velhas. Então se levantou, já sabendo o que aconteceria, e começou a atirar para todos os lados, até que foi atingido em sua cabeça. Então, um homem de terno apareceu tempos depois, e foi assim que o garoto e a garota encontraram ele. Os dois acordaram horas depois, e a garota afirmou que aquele homem de terno o salvou. O garoto agradeceu enquanto o homem entregava 2 xícaras de água. E antes de sair da sala, perguntou para eles se, por acaso, tinham matado alguém antes de chegar até ali. O garoto, de certa forma, não matou o homem estranho, então afirmou que não mataram. Isso foi um alívio para o homem, que apenas pediu para eles não saírem deste quarto. Os dois estavam com algumas bandagens em suas pernas, isso porque andaram dias a fio e também aqueles homens de antes tinham machucado suas pernas. E por um momento parecia que os dois poderiam descansar em conforto. Então, o garoto olhou para fora e eles estavam em um grande prédio, em um apartamento bem alto. O homem de terno era bem quieto, e naquela noite ele avisou que daria tratamento adequado e comida para os dois, mas em troca precisava de ajuda. Ainda informou que não seria nada difícil e quando chegasse a hora daria mais detalhes. E para os dois era muito bom deitar em uma cama novamente. E a garota perguntou o que achava daquele homem de terno. E o garoto achava que ele era um bom homem, mas também não podia confiar nele completamente. E a garota não sabia dizer, mas tinha um certo medo dele. Talvez porque ele era um homem distante e frio. Mas ele o salvou de pessoas malvadas, então poderiam dar este voto de confiança. O garoto perguntou o que ela achava que teria acontecido com eles se não tivessem sido salvos. E respondeu a própria pergunta. Acreditava que poderiam estar mortos neste momento. E a garota revelou que tinha medo de morrer e tinha medo de estar em perigo também. Mas revelou que já era o suficiente ter chegado até aqui. Porém, o garoto afirmou que não era o suficiente ainda. Tinham que continuar caminhando juntos. E de certa forma isso confortou a garota. Dias se passaram, então o homem o chamou para seguir na cidade. Os dois precisavam usar muletas para poder caminhar neste momento. Então chegaram a um grande prédio e entraram em uma sala. Essa era a sala de monitoramento, com câmeras da cidade inteira. A ajuda que ele precisava era justamente essa. Deveriam monitorar essas câmeras e, quando vissem alguém com uma arma ou que parecia ser suspeito, chamá-lo através do comunicador. E após ensinar tudo o que eles precisariam para trabalhar ali, se despediu, confiando no bom trabalho deles. O homem foi até o topo do prédio e lá ficou aguardando enquanto encarava a cidade de cima. Aquelas telas mostravam a cidade completa, e a garota perguntava se por acaso eles estavam sozinhos nessa cidade. E foi só falar isso que viram um caminhão se deslocando para dentro da cidade. Então, rapidamente, avisaram ao homem de terno. O garoto continuava comunicando o caminho que eles estavam seguindo. Aqueles homens que tinham armas e eram parecidos com o grupo que sequestrou as crianças anteriormente. Então, o homem de terno mirou seu rifle e um disparo agudo e explosivo foi realizado na cidade silenciosa. E um homem foi morto. O garoto observava tudo e continuava comunicando a posição de todos os alvos. E após finalizar todos eles, o Homem de Terno recolhia seus cadáveres na rua, ou pelo menos o que tinha sobrado deles. Naquela noite, a garota perguntou se todos eles estavam mortos por acaso, e o Homem de Terno confirmou que sim. Então perguntou para a garota se ela acreditava que ele era mau. Ela já deveria ter percebido que todos aqueles homens carregavam armas. Deveria saber o que isso significava. Independente de ser uma boa causa ou um desejo apenas trivial, ser bom ou mal, o homem que carrega uma arma é um homem que está disposto a matar para conseguir o que deseja ou alcançar seus objetivos. E pediu para pensar sobre quantas pessoas aqueles homens já não mataram e quantas mais estariam dispostos a matar. Em quantas mais precisariam morrer pelas mãos deles. Então, para diminuir a casualidade causada por estes homens, a resposta era bem simples. Quanto mais pessoas com armas matar, mais pacífico o mundo se tornará. Ainda afirmou que as crianças só estão vivas por sua causa. Isso era a prova de sua teoria. Porém, a garota começou a chorar, falando que todos ali eram humanos. Isso não parecia certo, tinha que ter outro jeito, porque era muito triste ter que matar ou ser morto. O Homem de Terno alegou que ela não poderia proteger alguém se não fizesse nada. E neste momento parece que o garoto entendeu essa mensagem. Então, no meio da madrugada, saiu de seu quarto e foi até o Homem de Terno. Então, pediu para aprender a utilizar armas.
O homem avisou que faria isso logo no dia seguinte. Então, a manhã chegou, e a garota avisou que, quando a perna do garoto melhorasse, eles precisariam ir embora. E neste momento, o Homem de Terno chegou também, e chamou os dois para cumprir as tarefas do dia. Mas a garota não ia junto, ela não podia ajudar nesse tipo de tarefa. E o homem apenas se virou, falando que não poderia forçar em fazer isso, mas também não poderia dar comida e tratamento de graça. Então pediu para fazer outra tarefa, que a garota deveria cuidar da cozinha, ajudá-la a preparar a comida. Assim, o garoto apenas se despediu e pediram para a garota descansar durante o dia, e ela apenas aguardou o retorno do garoto. E durante o dia, ela apenas ouvia tiros e mais berros. Enquanto a noite chegou, o garoto estava com uma cara de exaustão, e por conta disso, ela ajudou como pôde na cozinha, dando o seu melhor. Assim, alguns dias se passaram, e o garoto aprendia como manusear armas com o Homem de Terno, enquanto a garota a ajudava completamente na cozinha e outros afazeres de casa. As coisas pareciam continuar tranquilamente. Então, o Homem de Terno, em um dia, notou que seu nariz estava sangrando. Então encarou o mapa da cidade com diversos pontos. Ele pressentia algo ruim chegando. Assim, o garoto estava na sala, e o homem revelou que estava escrevendo um livro, e perguntou se ele, por acaso, sabia do porquê o mundo tinha ficado desta maneira, e complementou que os homens eram governados pelas emoções, pelo instinto e memórias, e ele não era uma exceção, era por isso que estava escrevendo um livro. E quando se escreve, no fim, é tudo o que precisa, porque conseguia organizar e ajudar a pensar de forma independente sem ser governado por alguma coisa. E se o garoto quisesse proteger alguém, deveria pensar de forma independente. Também teria que ser cruel em diversos momentos. Nos dias seguintes, um novo comboio apareceu na cidade, e eles fizeram como de costume, foram caçar os homens armados. Após uma explosão, apenas um sobreviveu, então este começou a correr em outra direção. O garoto apontava todas as direções que este homem estava percorrendo, e em um certo momento ele conseguiu observar os olhos daquele sujeito. Então o garoto disse no rádio que talvez deveriam o deixar vivo. E o Homem de Terno negou. Mesmo ele não tendo mais uma arma, não podia imaginar o que ele estava pensando. E explicou para o garoto que se aquele homem não cair em nenhuma das armadilhas e continuar correndo de maneira aterrorizada nessa direção, aonde ele deveria parar. E quando o garoto seguiu os caminhos, viu que o homem iria parar na frente do prédio a qual usavam como estadia, onde a garota estava. E ela estava lá em cima, vendo a cena deste homem caindo em uma armadilha, e com isso ele foi queimado até a morte. Naquela noite, o Homem de Terno estava trocando as ataduras da perna da garota, e ela perguntou se ele era médico por acaso. E ele respondeu que sim, bom, costumava ser um. Revelou que queria salvar um monte de gente, o máximo possível. Então perguntou para a garota o que ela desejava ser quando crescesse. E ela respondeu que desejava viver. Queria viver com as pessoas que ama. E sim, essa foi uma excelente resposta dela. Então a garota perguntou se ele, por acaso, não desejaria parar com o que estava fazendo nessa cidade e ir junto com eles. Poderiam ir para bem longe, viver uma nova vida. Mas não, o Homem de Terno não podia fazer isso. Alegou que este era seu dever, tinha que fazer isso por um propósito maior. Explicou que para curar a perna da garota, precisou desinfetar as feridas, e no processo matou incontáveis bactérias. E obviamente, deveriam existir bactérias boas entre todas elas. Mas apenas por ter matado todas as bactérias é que a perna da garota pôde ficar melhor. Desta maneira, estava ajudando a humanidade a recuperar de sua doença. Mas a garota alertou que as pessoas não eram bactérias. Então o homem falou que o valor da vida de uma pessoa era baseado no ponto de vista individual, e para ele, as pessoas e bactérias não tinham diferença alguma. Então naquela noite, todos estavam na mesa do jantar, e o homem subitamente perguntou para onde eles planejavam ir. E os dois apenas se olharam, respondendo que não sabiam, queriam apenas continuar o seu caminho. Iriam andar sem parar, e se encontrassem um lugar pacífico, poderiam considerar viver por lá. O homem alegou que caminhos sempre terminam, que era impossível continuar em frente para o resto da vida. E a garota falou que não, isso não era impossível. E ele apenas fez uma feição de triste, alegando que ninguém conseguiria continuar indo para frente para sempre. Mas o garoto fechou a cara, afirmando que fariam isso acontecer independente da circunstância. Então o Homem de Terno apenas se levantou, respondendo que esperava que eles conseguissem alcançar esta ambição. Naquela mesma noite, os dois estavam conversando que em breve poderiam ir embora, e a garota pediu para o garoto não fazer nada perigoso lá fora.
e ele apenas acariciou a cabeça dela, dizendo para não se preocupar, que iria retornar. Então, na manhã seguinte, o garoto foi levado até um refém que eles conseguiram nos últimos dias. Esse estava encapuzado, já sem roupas. E o Homem de Terno afirmou que ele deveria fazer o como estava praticando. Deveria mirar no peito do seu alvo, deveria parar e respirar fundo. Então, por fim, puxar o gatilho. A hesitação só seria permitida neste momento, aqui e agora. E este era um treinamento final, para acabar com a hesitação de puxar um gatilho. Porque se hesitar, vai acabar sendo morto. Aquele homem era um dos que sequestraram os dois e trouxeram para esta cidade. O garoto agora estava em um dilema, que poderia mudar a sua vida completamente. Estava determinado quando decidiu aprender a usar uma arma e proteger alguém, mas a hesitação caiu sobre ele e era mais poderosa que sua própria vontade. Ele sabia que a escolha que fizesse agora iria trazer grandes mudanças na sua vida. Matar alguém em frente a seus olhos e por vontade própria significava que ele estava matando a própria vida que tentou levar até agora, e nunca mais seria o mesmo. O Homem de Terno alegou que foram homens como aquele que mataram a pessoa a quem ele amava. E nesse instante o garoto se lembrou de sua mãe caída ao chão. O Homem de Terno novamente mandou atirar. Estes homens eram assassinos que matavam pessoas inocentes e justificavam isso alegando que estavam punindo pecadores. Assim, um disparo foi realizado, mas não foi um tiro direto para matar. E o Homem de Terno perguntou do porquê não tinha matado aquele sujeito. E o garoto respondeu que ele não era uma ameaça agora. Mesmo que ele seja um dos seus sequestradores, não tinha necessidade de o matar. Eles tinham ferido sua perna e por isso atirou na perna dele também. Afirmou que enquanto aquele homem for um ser humano, não poderá matá-lo até que se torne uma ameaça real. O Homem de Terno entendeu essas emoções, na verdade, compreendia completamente. Mas este não era o mesmo caso para aqueles homens, então decidiu atirar na cabeça do alvo. Afirmou que ele deveria atirar em qualquer um que parecesse ser uma possível ameaça e sem hesitação. E quando hesitar, será tarde demais. Mas, por último, alegou que o garoto não seguiu suas ordens para matar este homem. E também não procurou vingança, cego pelo ódio e a raiva. Por isso, tinha passado no seu teste. E o que significava que não precisaria mais matá-lo. E isso mexeu profundamente com o garoto. O Homem de Terno estava testando para ver se ele não se tornaria igual àqueles homens sanguinários. Vamos até a garota. Ela estava tentando preparar algumas receitas, dessa vez sozinha. Com isso abriu a geladeira e viu que estava faltando alguns ingredientes. Mas ao olhar para o chão viu alguns pingos de sangue. E ela seguiu o rastro para fora do apartamento. Então decidiu seguir isso até o armazém do prédio. E o Homem de Terno tinha um estoque de comida para muito tempo ali. A garota só estava procurando alguma carne e queria sair dali o quanto antes, até que ela chegou na frente de uma grande porta. Ali era a geladeira do prédio. E antes de abrir, se lembrou das palavras do garoto, dizendo que a comida estava mais gostosa agora que ela estava ajudando a cozinhar. E no instante que ela abriu a porta, se deparou com uma cena extremamente perturbadora. Diversos corpos pendurados. Então saiu rapidamente da sala e imaginou se por acaso aquela carne que estavam comendo seriam destas pessoas. Ao seu lado tinha outra porta grande, e ao entrar viu um homem pendurado lá. E este sujeito estava vivo. Então encarou a pequena garota, perguntando quem era ela, se por acaso era filha daquele homem de terno. E ela respondeu que não, e por isso o homem só pediu para livrá-lo desse sofrimento, pediu para o soltar. Porém a garota perguntou se por acaso ele não seria um daqueles homens maus que matavam as pessoas. E ele respondeu que sim, realmente matou algumas pessoas, muitas para falar a verdade. Mas não dava para dividir pessoas entre boas ou más por conta disso. Mas alegou que matar sim é errado, mas assistir alguém morrer sem fazer nada também era errado. Então pediu para a garota o ajudar, senão iria morrer ali. E caso morra, ela também seria responsável por sua morte. A garota estava bem pensativa, afinal de contas. Ela deixaria o homem ir e ele poderia matar mais pessoas. Mas o homem alegou que não. Estava muito cansado para fazer isso. Tudo o que queria agora era ser livre e prometeu não matar mais ninguém. Por conta disso, a garota falou que iria procurar as chaves. Ela não teve muitas dificuldades em encontrar a chave. Afinal de contas, estava na única mesa importante de todo o apartamento. Então voltou, alegando para o homem que tinha um plano melhor. Porque se ele escapasse agora, o Homem de Terno iria encontrá-lo e então seria morto. Também suspeitaria da garota, por conta de ter o ajudado a fugir.
Então era para fingir que ainda estivesse preso até de noite, e quando o Homem de Terno dormisse, ela o ajudaria a escapar de maneira segura, já que também planejavam escapar esta noite. Então apenas abriu o cadeado e deixou o homem dentro da sala, e alegou que iria voltar à noite. Na mesa de jantar, o garoto perguntou se a garota tinha feito tudo isso sozinha, e ela respondeu que sim, tinha visto em um livro de receitas. E o Homem de Terno perguntou se, por acaso, ela fez isso com os ingredientes que estavam lá no frigorífico, e ela confirmou que sim. E ele entendeu, afirmando que foi um excelente trabalho. Mas cozinhar sozinha era bem perigoso, então era para esperar por ele da próxima vez. Com isso, eles apenas terminaram de jantar e logo foram para suas camas. Naquela mesma noite, a garota apontou tudo que viu no frigorífico. Com isso, o garoto e a garota aguardaram o Homem de Terno ir para a cama, e desta maneira os dois se prepararam para fugir. Eles foram até o armazém e lá encontraram a porta onde estava aquele homem. Porém, ele já não estava mais lá dentro. E o Homem de Terno apareceu logo atrás, perguntando se tinham ajudado aquele sujeito a fugir. E a garota confirmou que foi ela quem o ajudou a ir embora. E estranhamente, o Homem de Terno elogiou o bom trabalho dela. E parece que tudo isso era um plano do Homem de Terno. Então, mandou eles pegarem o que for preciso e correr deste lugar o quanto antes. Sem entender muito bem essas palavras, as crianças apenas ficaram de olhos atentos e viram o Homem de Terno ir embora. Assim, ele subiu ao prédio com um detonador em suas mãos. Então encarou o horizonte, estava esperando por alguma coisa. Conseguiu ver as pequenas crianças indo embora pela estrada principal da cidade. E assim as crianças se assustaram também. Isso porque, ao fundo da estrada, um comboio com diversos homens apareceu, centenas deles. Os dois correram da estrada, foram para a outra direção. Os homens do comboio alertaram ao chefe que tinham duas crianças correndo ali. Mas ao encarar estes dois, o homem mandou deixar as crianças em paz. E este era o mesmo homem que a garota libertou mais cedo. Os comboios estavam entrando na cidade. Eles estavam buscando o Homem de Terno. E ele, por fim, estava observando uma foto de sua família antes disso tudo virar um inferno. Parece que o propósito de ficar ali e matar estes homens era porque sua família também foi assassinada por eles. Então pegou o detonador em suas mãos e, em uma fração de segundos, a cidade inteira foi pelos ares. Tudo foi explodido. Esta foi a armadilha final do Homem de Terno. E nesse instante a garota abaixou sua cabeça. E assim o garoto e a garota retornaram para sua jornada, caminhando em frente, seguindo o destino. De repente, o garoto se viu correndo de uma escuridão, até que ele acordou e viu que a garota estava dormindo ao seu lado. Então os dias se passavam mais uma vez. Os dois estavam tranquilos e vivendo dia após dia, comendo o que encontrava pelo caminho, assim como fazendo coisas que crianças, adolescentes fariam normalmente. Topavam com animais estranhos e os observavam. E até mesmo nos momentos mais difíceis eles estavam juntos. Estar com quem ama, o garoto e a garota desejavam que este momento durasse para todos sempre. Mas no dia seguinte a essa chuva, a garota acordou e viu o garoto. Ele estava em uma situação bem ruim. Estava se contorcendo de dor, a sua febre estava bem alta. Ela colheu alguns frutos na floresta para o alimentar, mas ele não conseguia comer direito. Então ela tentou mastigar as comidas e daí colocar na boca dele. Mas, mesmo assim, ele não conseguia comer. Então ela colocou diretamente em sua boca e deu na boca dele, em um gesto de amor e ao mesmo tempo carinho. Mas mesmo assim o garoto não estava melhorando, e parece que eles estavam destinados a ter uma experiência de separação. Isso porque, naquela noite, um som aterrorizante estava rondando a cabana deles. E a garota apontou a arma para o lado de fora, e aquilo era um lobo que o cercava. E ela estava com muito pavor de puxar aquele gatilho. Mas, por alguma graça divina, um trovão rugiu e espantou o lobo para longe. Ao seu lado, o garoto acordou e começou a respirar com muita dificuldade. E ela apenas o encarou, estava chorando, pedindo para que ele não morresse agora. Ela não queria mais ficar sozinha. Assim vamos até a história da garota, onde ela estava no ônibus, indo com seu pai a algum lugar. Eles não sabiam para onde deveriam ir, mas qualquer lugar junto à sua princesinha era um excelente lugar. Enquanto eles atravessavam as estradas, observavam um mar de corpos do lado de fora. E a garota perguntou se o seu pai iria morrer um dia. E bom, ele respondeu que sim. E isso assustou a garota, dizendo que ele não poderia morrer.
mas ele avisou que iria ficar do lado dela até que ela crescesse e não precisava se preocupar com isso. O ônibus parava em vários lugares para tentar pegar recursos, e eles estavam com certa dificuldade. O pai da garota foi conversar com o motorista e ouviu pela rádio que a maioria das cidades já foi completamente destruída e que os governos perderam o poder e o controle. Talvez já não exista mais lugar para eles irem, e talvez o que podiam fazer agora era apenas sobreviver desta maneira. E o grupo se contentava com o que tinha. O velho homem do grupo estava com uma tosse que piorava dia após dia, mas ele alegou que estava tudo bem. E uma jovem garota do grupo perguntou por quanto tempo eles acreditavam que seriam capazes de sobreviver neste mundo. E o motorista não sabia responder. Tinham suprimentos para apenas 4 dias. E tinham que continuar procurando por comida e gasolina também. Mas mesmo assim, o grupo continuava bem unido, e mesmo com essa situação delicada, eles passavam a noite com uma boa convivência e gargalhadas. Os dias se seguiam, e o grupo fazia de tudo para coletar suprimentos e conseguir voltar em segurança para o ônibus. Eles tinham que voltar em segurança porque no ônibus estavam as pessoas a qual os homens amavam. E eles seguiam em frente, sempre em frente, não podiam parar. Em uma determinada noite, a tosse do velho estava praticamente insuportável. O pai da garota falou que podiam ir para uma cidade onde encontrariam remédios, mas neste instante o jornalista do grupo mandou não tocarem no velho. Isso porque ele tinha uma doença infecciosa. As manchas pretas que ele tinha em seu corpo eram um sintoma dessa doença. Não se lembrava do nome, mas sabia que era extremamente infecciosa e matava. E sem nenhum médico ou equipamento adequado, eles não teriam chance de salvar aquele velho. Afirmou que a sobrevivência dele era de 0,1%. Isso causou o maior climão no grupo. E o velho homem sabia o que precisava fazer. Sabia que não poderia atrasar este grupo de jovens. Com isso, mandou o motorista parar o ônibus. E mesmo de cabeça baixa, apenas abriu a porta. O velho homem saiu do ônibus e ficou para trás. A garota não entendia do porquê dessa cena, mas os adultos não falavam agora. E o velho homem caminhava naquela chuva torrencial. O velho homem não tinha mais como ser salvo. Apenas ficou à mercê do destino. Lágrimas atrás de lágrimas saíam de seus olhos. No ônibus as pessoas estavam extremamente tristes e cabisbaixas sem falar nada. Mas o silêncio foi interrompido pela jovem que perguntou se por acaso eles também estariam doentes. E o jornalista avisou que provavelmente eles já estão infectados também. E tudo o que poderiam fazer agora era torcer pela sorte. Então, mais e mais dias se passavam, mas era estranho viver desta maneira, porque os dias pareciam sem sentido. Não conseguiam enxergar um propósito nisso tudo. Então um dia o jornalista pediu para parar o ônibus, e todos entenderam o que isso significava. Ele saiu do ônibus, e então explicou sua história, que era o filho mais velho de uma família bem rigorosa. Não era pobre e nem rico. Era um jornalista e escritor, e acreditava que seria incrível escrever sobre suas experiências pelo mundo. Tinha um melhor amigo chamado Jean, era o seu cachorro, mas ele acabou morrendo quando sua sobrinha deu chocolate a ele sem saber das consequências. Amava também andar de bicicleta, e todas as manhãs acordava com os vizinhos idosos discutindo na sacada. E perguntou a todos se tudo isso realmente tinha acabado. As lágrimas desciam de seu rosto também. Então, por fim, ele desceu do ônibus. E assim disse que do pó ao pó retornará. E o ônibus perdeu mais um integrante. E a garota, por sua vez, também caiu no choro. Parece que agora ela estava entendendo as circunstâncias. Naquele mesmo dia, o ônibus encontrou um celeiro abandonado. Os homens entraram lá dentro e sentiram um forte cheiro. Isso porque já havia uma família morta lá. Fizeram o que tinham que fazer, e ao sair, viram a jovem garota do lado de fora, e ela estava encarando o horizonte, sem nenhum tipo de pensamento ou objetivo, apenas distante. Nos dias seguintes, ela mal comia também, e se perguntava se comer iria mudar algo em sua vida, se realmente podiam encontrar um lugar pacífico. Perguntava se toda essa dor um dia vai acabar, e assim voltariam a ser felizes. Mas falou em voz alta que este mundo já não havia mais lugar para se esconder ou se abrigar. Ela já estava entrando em desespero total por isso. Então, naquela mesma madrugada, ela acordou e decidiu dar uma voltinha pela floresta. Assim de manhã, os homens foram a procurar. E, bom, ela já estava morta. Ela tinha tirado sua própria vida com uma faca. Desta maneira, o ônibus continuava sua viagem, perdendo mais um integrante. Eles não sabiam o que esperar do dia seguinte,
então apenas continuavam. O casal encarou seu filho e os dois estavam com medo, mas não podiam desistir. Com isso, dias e mais dias se passavam, e a rotina de tentar sobreviver fazia esquecer sobre as dores e sofrimentos que o mundo mostrava a eles. Até que um dia a mulher se machucou e precisou enfaixar sua mão. Neste mesmo dia, o ônibus parou de andar e o motorista freou. Porém, o homem do casal foi até ele com uma faca e mandou dirigir. O motorista perguntou o que ele planejava fazer depois disso. Se simplesmente continuar em frente, não vai mudar nada. Todo mundo vai morrer mais cedo ou mais tarde. E o homem falou que, independente da situação, ainda tinha uma chance de tentar sobreviver. E os dois começaram a discutir e berrar em voz alta. O motorista não queria continuar para simplesmente morrer amanhã. Queria de alguma maneira ser lembrado neste mundo, se lembrando das memórias da época que era militar. Mas enquanto discutiam, essa faísca de esperança estava se extinguindo. Porém, o homem berrou que não se importava. Isso não importava mais porque a pessoa a quem ele ama estava morrendo ali. E a sua esposa mandava parar logo atrás. E depois de muita insistência e choro, o homem abaixou a sua faca. Então caiu em lágrimas. Sendo assim, a mulher entregou o seu filho para a garota e pediu para cuidar bem dele. Isso porque o machucado em sua mão era da doença infecciosa. Sendo assim, o casal saiu do ônibus. Eles apenas olharam para trás com lágrimas pesadas em seu rosto. Os dois já estavam infectados pela doença. E agora a quantidade de pessoas no ônibus diminuiu grandemente. Mas os dias tinham que continuar. Então, em uma noite, o pai da garota avisou ao motorista. Quando for a sua hora de ir, pediu para cuidar bem das crianças. E o motorista apenas concordou, acenando com a cabeça. O pai da garota estava extremamente pensativo. Estava tentando imaginar um futuro que sua filha não desapareceria deste mundo caótico, agora que tudo virou uma grande tragédia. Então, em uma noite, a sua filha perguntou o que acontecia quando as pessoas morriam. E milhares de imagens passavam na mente do pai, mas não sabia responder. E ela apenas desejou que pudessem encontrar todo mundo lá no céu. E o pai concordou, queria que o tempo parasse agora. Mas enquanto eu viver, vai amar o máximo que pode. Então, dias depois, o pai encarou suas mãos e ficou assustado. Isso porque ele também já estava infectado pela doença. Ele sabia que já tinha chegado a sua hora. Apenas encarou a sua pequena e começou a chorar muito. Este era o momento da despedida entre eles. Então o pai apenas mandou o ônibus parar e saiu de lá. E pediu para o motorista cuidar bem das crianças. E logo atrás, a garota estava berrando. Não queria deixar ele para trás. Berrava por tudo para não deixá-la sozinha. Mas o pai não se virou. Ele sabia que se virasse agora, iria se arrepender de sua atitude. E a garota ficou ali, chorando de maneira interminável. E o pai também chorava, enquanto caminhava sem parar. Seus olhos eram tomados pela tristeza e lágrimas. Então, sem se virar, apenas falou alto, que sua filha estava crescida. Tinha que ser forte a partir de agora. Sabe que vai ser uma boa garota, e avisou que a terra era redonda. Então, se ela continuasse seguindo em frente, eventualmente eles iriam se encontrar mais uma vez. O pai vai procurar tratamento e se recuperar totalmente para voltar à sua filha. E ele sabia que era uma mentira, mas era uma maneira de aliviar este sofrimento e a dor. Confirmou que quando se encontrassem novamente, nunca mais vão precisar dizer adeus um ao outro, e isso sim era uma promessa. Então o ônibus continuou a sua viagem, com um número muito menor de pessoas. O pai que ficou para trás caiu em desespero nesse instante. Sabia que essa doença não tinha cura, então apenas seguiu sem rumo pela floresta. Enquanto o ônibus fazia seu trajeto, o pai da garota continuava na floresta dentro, tentando sobreviver da maneira que podia. O pai se perguntava se sua filha estava bem. Já fazia dias desde a última vez que conseguiu derramar uma lágrima. E se perguntava se o corpo físico, as memórias, os sentimentos desapareceriam com o tempo. E na sua mente veio as palavras do velho homem e também do jornalista, onde todos nasceram do pó e ao pó irão voltar. E ao olhar para suas mãos, infelizmente não vai poder manter a promessa. Isso porque já estava em carne viva, mostrando até mesmo o seu osso. A sua mão já estava necrosada. E se perguntou do porquê fez essa promessa estúpida. Não queria se despedir eternamente de sua filha. Não podia fazer isso agora. Tinha uma promessa a cumprir. Então apenas se levantou e continuou caminhando. Precisava caminhar, até que um dia chegou perto de um rio. Então acabou caindo ao chão. E até mesmo no momento final, ele queria acreditar que chegaria até sua filha. Mesmo após este incidente, a viagem precisava continuar.
O motorista era extremamente caridoso e carinhoso. Ele sabia sobre várias coisas da natureza e deu todas as dicas possíveis para a garota. E infelizmente, um dia, o pequeno bebê também mostrou os sinais da doença contagiosa, e infelizmente ele não aguentou, e assim veio a falecer. Mas a viagem precisava continuar. O tempo se passou, e a garota notou que o motorista estava com uma forte dor em seu abdômen, mas mesmo assim ele continuava dirigindo. O motorista também estava infectado pela doença, e a garota estava chorando muito ao seu lado. Ela já sabia o que significava. Ela iria ficar sozinha. Então o motorista acabou morrendo dias depois. A sua infecção já era muito profunda e atingiu os órgãos vitais. A garota o puxou para fora. Ela então escavou um buraco e tentou fazer um enterro digno para o motorista que foi tão atencioso. E assim ela retornou para o ônibus, que, mais uma vez, perdeu mais um membro. Ela estava sozinha, completamente sem ninguém. Ela já não sabia mais o que fazer além de chorar. Então ela chorou por cada um de seus amigos de viagem que se foram, pelo velho homem e pelo jornalista, por aquela jovem mulher e também pelo casal junto de seu bebê. Chorou pelo motorista que recém se foi e também pelo seu pai. Mas era apenas isso que ela podia fazer. Então retornou para o ônibus e decidiu dormir. Até que dias depois acabou topando com um garoto no ônibus. E foi assim que a história dele se iniciou. Então voltamos para o momento atual, onde a garota tinha acordado e o garoto tinha se recuperado completamente. E por isso ela abriu o maior berreiro de choro. E assim, os dois continuaram sua viagem. No caminho, ela disse que o garoto não poderia morrer e deixar ela sozinha. E isso tinha que ser uma promessa entre eles. Então ele perguntou para onde deveriam ir. E para ela não importava mais, contanto que estivesse com ele. E de repente, ao fundo, eles viram uma pequena borboleta amarela. E de repente, o mundo, para eles, estava completamente colorido. E a garota rapidamente puxou o garoto para o meio daquelas flores todas. Berrava que tudo aquilo era tão lindo. E os dois ficaram lá por horas e horas. Este era um sentimento de felicidade. E no meio deste momento de felicidade, o garoto perguntou, meio encabulado, que se caso ficarem mais velhos, se por acaso ela casaria com ele. Um pedido inocente e talvez egoísta em um mundo como este. Mas a garota abriu o maior sorrisão de felicidade, afirmando que sim, isso é também uma promessa entre eles. E os dois se encaravam como se não houvesse amanhã. Continuaram sua trajetória, conversando sobre que tipo de casa eles gostariam de viver no futuro. E o garoto imaginava 1000 cenários. Uma casa de madeira com uma lareira grande no meio. Também tinha que ter um sofá confortável. E a garota gostou, tinha que ter uma cama na janela. Assim ela iria plantar uma árvore que eles poderiam enxergar todos os dias. Ela poderia dar frutos, e eles estavam felizes, apesar de tudo aquilo que acontecia ao redor. Eles são felizes porque estão juntos, segurando a mão um do outro. A lua e as estrelas, os pássaros e as árvores, o céu e as nuvens, parece que tudo existia por conta desses dois. Em uma de suas andanças toparam com um velho senhor, e este perguntou para onde as crianças estavam indo, e os dois afirmaram que estavam indo em frente. E o velho não entendia o significado disso. Perguntou onde seria em frente. E as crianças responderam de forma mais ingênua possível que em frente significava em frente. E o velho continuava não entendendo nada. Então perguntaram para ele o que estava fazendo, e ele respondeu que estava esperando. Então a garota perguntou o que ele estaria esperando. E neste momento a mente do velho colapsou. Ele não sabia responder isso, então começou a berrar e grunhir de maneira estranha. As crianças apenas correram para longe e o velho apenas ficou lá para trás. Eles continuavam seguindo em frente, seguiram em frente mesmo em dias de chuva, até mesmo quando fazia sol. E claro que havia dias que eles brigavam um pouco como um casal comum. Também precisavam parar para descansar. Passaram por um velho moinho abandonado. Também brincaram nas águas dos rios. Tinha dias que eles apenas assistiam os pássaros e o pôr do sol, e brincavam sobre o formato das nuvens. E os dois desejavam que estes momentos de fato durassem para a eternidade. Até que chegaram ao fim deste caminho. Uma barreira foi colocada junto de uma placa, sinalizando que não havia mais nada à sua frente. Mas mesmo assim, eles continuaram à frente, ignorando a placa. Quando passaram, viram que não existia mais caminho ali, era só a floresta.
E o garoto mandou não se preocupar, porque vão continuar caminhando em frente. Tem certeza que estavam indo a algum lugar, passo depois de passo. Até que no meio da floresta encontraram outras duas crianças da mesma idade. E nesse instante, tanto o garoto quanto a outra criança ergueram suas armas e apontaram na direção um do outro. Este era um momento de tensão. Os dois berraram ao mesmo tempo para soltarem suas armas. Então estavam discutindo um com o outro para fazer isso o quanto antes. Até que as garotas de cada lado entraram no meio e abaixaram as armas de seus companheiros. Nesse instante, os dois garotos se encararam seriamente, mas não com ódio. Neste instante, eles imaginaram, talvez, que ainda houvesse esperança. Até que eles ouviram um som rasgando os céus. Aquilo era um míssil balístico sobrevoando toda a região, e este míssil explodiu próximo aonde eles estavam, e a onda da explosão chegou até as crianças. Neste momento, tanto o garoto quanto a garota estavam de maneira desolada. Isso porque a garota foi atingida pelo impacto da explosão e já estava morta, sangrando ao chão. O garoto chegou perto dela e viu todo aquele sangue. Olhou para o outro lado, onde ouviu um barulho de metal, e era aquela garota apontando a arma para a própria cabeça. E assim, um disparo foi realizado. E bom, ela acabou se matando. O garoto olhou para sua própria arma e ficou pensativo, talvez devesse fazer o mesmo. E ele ficou horas ali, já não sabia mais o que fazer neste momento. Até que finalmente se levantou e partiu em frente. Afinal de contas, eles estavam indo em frente, então continuou seguindo este caminho. O garoto andou, andou, andou e andou, sempre seguindo em frente. Chegou até perto de uma praia, se aproximou da água e começou a chorar. Chorava por tudo o que estava acontecendo, chorava pelo sangue derramado em suas mãos. Chorava por aquelas lembranças da felicidade da sua mãe e também por conta da garota. Parece que o mesmo ciclo se repetiu, era tragédia atrás de tragédia. Neste momento, ele foi invadido por todas as memórias que passou junto da garota. Desabou mais uma vez naquela angústia. Era a tristeza junto da amargura, somado do ódio que sentia por não a proteger. E assim ele ficou por um longo tempo. Mas não podia parar. Então continuou caminhando pela praia, sem rumo e sem propósito. Então, um tempo depois, apenas caiu na areia. Para ele, este momento já não importava mais. Até que seus olhos foram abertos por um soldado que estava o examinando. Nesta mesma praia, diversos militares estavam desembarcando. E assim o garoto foi salvo, mas se perguntava para quê. Então o tempo bem longo se passou, e na praia foi visto um homem caminhando serenamente. Este homem era o garoto. Ele estava voltando para casa depois de um dia de pesca, e dentro de casa tudo estava conforme ele desejava. Um sofá confortável, uma lareira para se aquecer e a cama perto da janela, que era como a garota sempre desejou. Mas ela já não estava mais ali. Então os dias só se passavam, sem nenhum propósito, apenas vivendo. O garoto sabia que agora estava morrendo sozinho e iria estar sozinho no fim. Seus dias eram bem simples. Ele iria até a praia, pescava e ficava admirando as ondas, o vai e vem. As memórias da garota nunca saíram de sua mente, assim como as memórias desta interminável guerra infernal. Um dia observou em seus sonhos, a si mesmo na água, o seu reflexo se afogando. Sabia que estava vivendo uma vida miserável. Então ele observou o caminho que fez no passado uma vez, e com a mesma arma de sempre, entrou no meio daquele matagal. Então chegou até um local memorável, uma cabana no meio da floresta, feita por um casal que se amava. Mas não foi a cabana que ele fez com a garota. Nesse instante, apontou a arma para trás e viu dois jovens ali. E ao observar esses dois, pareciam ser aqueles jovens que encontrou antes de toda essa situação acontecer, mas eles eram muito mais jovens. Eles também tinham diversas cicatrizes em seus corpos. E o garoto pediu por desculpas enquanto se retirou. Essa mesma dupla foi até a praia horas depois e tentou entregar algumas frutas para o garoto, mas ele apenas agradeceu e recusou. Aquela jovem garota foi atrás dele e mostrou que aquilo era comestível, então abriu um sorrisão extremamente generoso e bonito. Mas isso já não aliviava o peso da alma do garoto, que apenas se retirou. Em sua casa à noite ele estava se recordando das memórias do passado mais uma vez. Parece que ver este jovem casal trouxe à tona muitas emoções. Ele estava com uma tosse bem feia também. Até mesmo começou a tossir sangue.
Algumas vezes se sentia como se estivesse boiando em um oceano gelado e sombrio e totalmente sozinho, enquanto chutava desesperadamente com suas pernas para não se afundar, e percebia que o mundo não queria reconhecer a sua existência, e isso era aterrorizante. Tentava encarar os céus, tentava encontrar uma resposta, mas tudo que podia ver era apenas a escuridão. Então acordou deste sonho ou pesadelo. Foi até sua porta e lá havia seu equipamento de pesca, assim como a cesta de peras que a jovem do dia anterior o deu. Então o garoto decidiu dar uma chance e comeu aquelas frutas. Somos levados até aquele casal, e o rapaz estava desenhando sua amada em uma folha. Até que ouviram alguns barulhos do meio do mato, e quem apareceu foi o garoto. Ele veio para devolver a cesta e também trouxe alguns peixes que pescou como presente. A jovem ficou extremamente feliz e foi o abraçar. Enquanto isso, o rapaz estava brilhando de alegria com este gesto de amizade. Era tanto brilho que era um pouco estranho. O garoto viu um desenho no chão e pegou aquela folha, perguntando se o rapaz tinha desenhado aquilo. Elogiou que saber desenhar era um excelente talento. Ao fundo, a jovem retornou com um colar de flores. Mesmo receoso, o garoto aceitou essas flores, então foi embora vestido isso. Dias depois, a sua porta foi batida, e como um velho rabugento, já saiu para fora apontando a arma. Mas quem estava lá eram aqueles dois jovens, que o chamaram para ir à praia, e estavam se divertindo enquanto dançavam ao som do mar. E dia após dia eles faziam isso. Sempre convidavam um garoto para junto a eles. Dividiram suas comidas também. O rapaz até tentou desenhar o garoto no papel. E eles pareciam agora estar se tornando bons amigos, de uma maneira super energética vindo desses dois jovens. E parece que eles sempre apontavam alguma coisa idiota. O garoto ensinava os jovens a sua língua, parece que eles vieram de muito longe, de outra terra. E ele observava este casal. Mesmo distante, vendo eles, sentia muita falta da garota. Um dia, um homem moribundo apareceu na praia, e ele estava chorando, que estava com muito medo. Sabia que iria morrer, não queria ficar sozinho. E ao fim, acabou morrendo. Para o garoto, tudo era sem sentido. Ele também tinha medo. Memória de todos aqueles tempos que se passaram, e se perguntava se a vida realmente tinha algum sentido. A vida parecia como as ondas dessa praia, que simplesmente cresciam e caíam, onde as pessoas gritavam, gritavam e gritavam novamente. E um dia decidiu revelar os dois jovens que, quando ele era mais novo, acreditava que poderia continuar indo em frente para sempre. E o jovem rapaz exclamou que também estava com medo, mas no fim, tudo tinha que ter um fim. Até mesmo a dor, até mesmo o ódio. Eles têm medo de morrer e também têm medo de viver. Em um dia, eventualmente, vão precisar partir, e pensar nisso os deixava com tanto medo, mas tinham fé no amor que compartilhavam com as pessoas. E o garoto apenas olhou para eles e os elogiou por isso. Ele esperava que essa fé não fosse sem sentido. Naquela noite retornou para casa e ficou pensativo nas palavras daquele rapaz e apenas caiu no chão. Fé. Mas essa era a realidade do homem. Como ter fé com tanto ódio e desgraça à sua volta? Essa grande massa de proteína e gordura, alma, ego e existência do próprio homem. Tudo é como um computador que será desligado eventualmente. E quando as memórias daquele homem começam a desaparecer, ele mesmo desaparece deste mundo. E acima da lareira estava o retrato que aquele rapaz fez do garoto. Na praia estava um jovem casal, e a garota perguntou ao seu marido se ele estava feliz. E ele respondeu que sim. No início estava muito preocupado, porque não queria que seu filho nascesse neste mundo e enfrentasse as mesmas dificuldades que tiveram que enfrentar. Mas, sinceramente, tenho certeza que o filho deles vai sofrer. Vai chorar de tristeza e vai experimentar a raiva. Talvez até mesmo guarde rancor de seus pais. Mas no momento que sentiu vida dentro dela pela primeira vez, sentiu que isso era uma luz que poderia preencher o mundo inteiro. Sentiu algo como um amor incompreensível e paixão sem fim. E os dois apenas sorriram um para o outro. Então declararam seu próprio amor. Mas como tudo neste mundo era uma tragédia, neste momento uma onda gigante bateu na praia e um berro foi dado pela jovem garota. A onda tinha arrastado seu marido para o meio do oceano. O garoto chegou e olhou para tudo isso, e apenas imaginou que este era o destino do homem.
A realidade fria que não podia ser mudada. A jovem ali tinha que chorar até não poder mais, porque era isso que podiam fazer e nada mais. Mas neste momento algo despertou dentro do garoto, seu coração bateu mais forte. Uma raiva e também vontade de tentar mudar este mundo. Se lembrou de si mesmo enquanto criança, que chorava sem parar. Lembrou de todas as consequências que precisou enfrentar para chegar até aqui, todo o desespero que viveu por perder a garota. Não podia deixar outra pessoa ter o mesmo destino. Então não vai aceitar isso e mandou a si mesmo correr enquanto se lembrava da garota. Correu em alta velocidade para dentro da água, então nadou com toda a sua fúria e força para o meio do oceano, e então mergulhou. E naquele oceano escuro como a noite e cheio de corpos, ele conseguiu enxergar aquele jovem rapaz. Então nadou ainda mais em sua direção, e quanto mais perto chegava, mais memórias do seu passado atravessavam a sua mente. Viu a si mesmo caindo desespero dentro dessas águas, mas não podia deixar isso acontecer. Então agarrou aquele jovem rapaz, o abraçou forte. E nesse instante, o rapaz, que já tinha se entregue ao sombrio abraço das águas, se encheu de força pela atitude de seu salvador. Então agora precisavam voltar. Mas neste momento o garoto se perguntou: voltar para onde? Ele já não tinha lugar para voltar. Se perguntava para onde deveria ir, porque tudo na sua frente era a completa escuridão do oceano. Todas aquelas memórias estavam retornando à sua mente. Até que por fim viu um pequeno caminho se formando e o guiava até uma luz. Então estendeu suas mãos e nadou sem parar. Tirou forças até de onde não tinha. Então conseguiram sair do fundo da água. E no momento que seus olhos encararam o horizonte, o garoto encarou o sol nascendo. Isso trouxe uma energia que não sentia há muitos e muitos anos. Ele acabou de salvar uma vida e não deixou uma pessoa cair no ciclo do desespero como ele mesmo já tinha passado. Sendo assim, quebrou um ciclo de desespero e ódio. Então, anos depois, uma pequena garota estava brincando com um siri na praia. Ela levantou este bichinho berrando para seu avô. E esta pequena criança fazia milhares de perguntas, como do porquê o céu era azul, ou do porquê as ondas ficavam indo e voltando o tempo inteiro sem parar. E o garoto, que agora, bom, já era um avô, dava diversas respostas que com certeza contentavam a pequena criança. E assim ela decidiu fazer mais uma pergunta, onde ouviu de seu pai que a Terra sempre girava, mas não conseguia sentir isso. E o garoto contou que é porque a Terra inteira estava girando por ela mesma. E se a garota gostaria de tentar fazer isso também. Então os dois começaram a brincar de girar. Então eles giraram e giraram até cair. Neste momento, para ela, tudo estava girando, então entendeu a resposta. Essa realmente era uma relação saudável de neta e avô. Os dois continuavam andando pela praia, até que no horizonte viram uma baleia encalhada. E os olhos do garoto ficaram tristes ao encarar isso. A sua neta chegou perto, perguntando se a baleia iria morrer por estar ali. E ele respondeu que sim. Infelizmente, não tinha o que fazer. A garota ainda tentava perguntar do porquê ela tinha que morrer. E seu avô apenas pediu para ela dar um forte abraço e dizer para a baleia que já era a hora de descansar. E assim, um dia iriam se ver novamente. E somente por saber que um dia poderia vê-la novamente, a garota se animou mais uma vez. Então os dois abraçaram aquela gigantesca baleia em um ato de despedida. Assim retornaram para casa, e lá estavam os pais da garota, eram aquele jovem casal. E naquela mesma noite a garota brincou que seu avô já estava dormindo novamente na cadeira. E bom, parece que ele estava. A vida tinha tirado muitas coisas do garoto, mas ao mesmo tempo deu muitas outras coisas. E o que será que o garoto pensava do sofrimento e da felicidade que passou em vida? E enquanto sua neta foi colocar uma coberta nele, o garoto berrou alto, assustando ela, brincando mais uma vez com a pequena. E a garota caiu para trás, rindo e se divertindo. De fato, não foi uma jornada fácil para o garoto. Mas aos poucos ele aprendeu o calor que podia aliviar toda a sua dor, talvez o calor de uma nova vida. E os dias se seguiram assim. Ele estava seguindo em frente, sempre caminhando em frente, porque foi isso que aprendeu com a garota.
Então um dia ele decidiu partir com o barco para pescar, e a sua família, formada pelo acaso logo atrás, apenas avisou que ele não precisava se importar em pescar, só tinha que voltar em segurança. Com isso ele partiu com o barco, e quando já estava fazendo isso no meio do oceano, encarou seu reflexo na água. E este reflexo já não estava mais com medo, já não estava mais desesperado, se afundando na própria angústia. Ele apenas conseguia encarar o horizonte e os céus. E como um gesto final, ergueu suas mãos para o céu, e algo o puxou. Agora ele esperava que essa história fosse eterna, enquanto corria feliz com a garota na eternidade. E bom, é isso, sobrinhos. A história terminou. E bom, como vocês podem notar, a história teve um pequeno gesto religioso e sentimentalista. Eu não vou entrar nos detalhes religiosos, até porque não é o foco do canal. Essa é uma mensagem geral, é uma obra que me deu uma motivação para trazer para vocês. Eu acho que o gesto vale muito mais. Eu sei que às vezes é difícil, que muitas vezes o ódio e a tristeza tomam conta de nós, e que desistir parece ser a melhor opção, e todos passam por isso. Mas confia em mim, só continua. No fim, tudo tem um fim: o ódio, a tristeza, o rancor. Eventualmente encontraremos as respostas e o caminho correto para a felicidade, assim como sentiremos o amor e o carinho das pessoas que amamos à nossa volta. Dito isso, compartilhem o amor e o bem com as pessoas a quem vocês amam. E bom, é só isso que eu tenho para dizer hoje. Um forte abraço do tio e até o próximo vídeo.